Olá, amados e amadas irmãs em Cristo Jesus. Hoje nós vamos estar abordando a segunda parte, não é? A segunda parte da pregação intitulada A Igreja que Deus usa para restaurar vidas. Ontem nós vimos a primeira parte, não é? A igreja preocupada em curar a si mesmo antes de buscar restaurar vidas. A igreja tem que aprender a restaurar a si mesmo, né? A tirar de dentro de si o autoritarismo, o orgulho, a vaidade, a vã ilusão do homem de que ele é o dono da igreja, de que ele é o dono da obra, a implantação da humildade, do amor de Cristo Jesus dentro do ministério das pessoas e da casa do Senhor, não é? Hoje nós vamos entender aqui, baseado em 1 Pedro capítulo 3, hoje nós vamos ter como base do versículo 9 ao 12, ontem nós estudamos o versículo 8, não é? Então hoje nós vamos ver neste momento que a igreja avivada responde de forma diferente. Como é que a igreja que você frequenta, que você é membro, tem respondido à sede das pessoas que procuram? É a sede da palavra, a sede da restauração, a sede da comunhão, a sede da prática, da atitude de verdadeiros seguidores de Cristo Jesus. Porque o bom pastor é aquele que é imitador de Cristo Jesus. Nós escutamos lá quando Paulo diz: não sou mais eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim. Então, se você nota no seu pastor, no seu líder, a empáfia, o orgulho, o autoritarismo, a falta de humildade, verdadeiramente ele não vai conseguir responder de forma diferente. Por quê? Porque Cristo não habita nele, apenas são vãs palavras que saem de sua boca nas pregações. Então hoje, para que a igreja responda diferente, nós temos que entender uma coisa, que já vimos na primeira parte: igreja é o hospital de alma. As pessoas, as almas que chegam ali, são almas sofridas, pecadoras, precisando de restauração, precisando ter uma nova vida diante de Cristo Jesus. E nós, como obreiros desse mesmo Cristo, nós temos que responder de forma diferente. Mas por que, Everaldo? Porque o mundo já responde da forma que o mundo quer responder. O mundo julga, o mundo condena, o mundo aponta o dedo, e é isso que o mundo faz. Mas na igreja de Cristo, a igreja de Cristo tem que responder de forma diferente. Então nós vamos ver aqui no versículo 9, não é? Logo no início: não tornando mal por mal, ou injúria por injúria. Então, como é que uma pessoa pode chegar doente na igreja, um pecador, uma pessoa que nós todos somos, mas aquele que vive no mundo tem um pecado como algo comum e corrente? Quando nós que estamos na igreja de Cristo Jesus, nós pecamos, mas o pecado nos constrange. Então, quando ele diz aqui, não injuriando, como é que uma pessoa que chega dentro da igreja e as pessoas sabem do seu pecado, das suas falhas, por exemplo, pessoas que têm dificuldade de relacionamento, é incrível como a igreja, quando não sabe responder como uma igreja cristã, as pessoas se afastam daquela pessoa, elas não acolhem aquelas pessoas. Para quê? Para tentar transformá-las, para tentar fazer aquela pessoa uma pessoa suportável, sociáveis. Quantos são os diáconos, pastores, que ficam apontando o dedo? Aquele ali é uma pessoa difícil, quero muita conversa com ele, não, ele é sanguíneo, ele é uma pessoa estourada, ele é uma pessoa... Então, deixem de ser pastores, vão ser presidente de clubes sociais, que ali vocês vão estar muito bem, mas a igreja é local de resgate,
E como é, não é verdade? Enquanto o mundo devolve a dor com julgamento, com mais dor ainda, como é que a igreja de Cristo pode responder diferente? É devolvendo a dor com a graça. Aquela pessoa que realmente é difícil andar na igreja, nós praticamos com aquela pessoa aquilo que Cristo Jesus pratica conosco, porque nós vivemos pela graça, porque merecimento nenhum nós temos. Então a igreja responde diferente quando ela consegue responder a dor com a graça e não com a dor, com o julgamento, com a rejeição. Muitas são as igrejas que são faccionadas, existem grupinhos, os grupinhos do pastor, os grupinhos do diácono, os grupinhos A e os grupinhos B. Mas a verdadeira igreja de Cristo Jesus, ela tem uma comunhão única e íntima em Cristo Jesus, porque ela devolve a dor com a graça. E o que isso vem a trazer de diferente da igreja? Ora, isso quebra cadeias de resistências espirituais, né? Muitas pessoas chegam à igreja doente e chega na igreja que já viu de outra igreja que julgou ela, imaginando que naquela igreja também ela vai ser julgada. Mas quando a igreja responde diferente, como é o título dessa segunda parte, a pessoa, em vez de julgamento, a pessoa encontra amor, aquele amor fraternal que Cristo tem por todos nós. Isso faz com que aquela ferida de rejeição, aquela dor, ela seja sarada. Então, amadas e amados irmãos em Cristo Jesus, onde o amor governa, traumas perdem força, feridas são saradas e o perdão é liberado, porque nós temos que entender o poder da palavra. A palavra pode edificar, pode restaurar, mas a palavra também pode matar, a palavra pode derrubar, não é verdade? Quando Pedro diz que nós devemos controlar a língua, é porque as palavras podem destruir destinos ou ressuscitar esperanças, não é? Então aqui no versículo 10 diz: porque quem ama a vida e vê os dias bons, quem quer amar a vida e ver os dias bons, refreie a sua língua do mal e que os seus lábios não falem engano. Então você que está assistindo este vídeo, reflita sobre o que acontece dentro da sua igreja. Será que os líderes, o corpo diaconal, os pastores, as missionárias, eles têm refreado suas línguas contra aquelas pessoas que não são tão fáceis de se conviver? Ou será que eles só têm as suas boas línguas para aquelas pessoas amáveis, que faz parte do seu círculo de amizade? Então, quando Pedro fala aqui no versículo 10, para refrear a língua, é exatamente para isso, sabe? Porque, eu repito, as palavras podem destruir destinos ou ressuscitar esperanças. Então a palavra que sai de nossa boca, ela pode edificar ou ela pode destruir. Igreja amada do Senhor Jesus, não existe avivamento quando não existe a resposta certa a ser dada para essas almas que nos buscam, doentes, no hospital espiritual que é a igreja. Você pode ter um espetáculo no púlpito, você pode ter tablet, iluminação, Pierre Cardin vestindo o pastor,
mas é túmulo caiado, porque não tem a essência de Cristo dentro do coração. São palavras vazias que não edificam, não restauram vidas e não dão uma resposta diferente que a resposta que Cristo Jesus espera daqueles que estão à frente da obra. Então, quanto de nós, na verdade, entramos na igreja muitas vezes vivos espiritualmente, porque um dia alguém restaurou nossas vidas, porque um dia alguém, quando nos viu cheio de defeitos, cheio de pecados, não nos apontou o dedo e disse que nós não estávamos em comunhão com Cristo Jesus, mas pode ter nos dito a seguinte frase: Deus ainda tem um plano para a sua vida e vai lhe usar. E quantos hoje estão sendo usados na obra porque alguém falou, disse-lhe essa frase: apesar de todos os seus defeitos, creia, Deus tem um plano na sua vida, e essa vida foi restaurada. Foi dada uma resposta diferente do que o mundo dá. O acusador não usou alguém de dentro da igreja exatamente para destruir aquele destino, mas fez cumprir aquilo que eu disse anteriormente: ressuscitou esperança para aquela vida. Então, amados e amadas em Cristo Jesus, quanto de nós estamos enfrentando batalhas silenciosas, sofrendo dores insuportáveis, mas Deus está dizendo para você que está assistindo esse vídeo no YouTube: busque a minha casa, porque minha igreja é lugar de cura, meu amor é um bálsamo que cura e sara feridas. Então, amadas e amados irmãos em Cristo Jesus, essa foi a segunda parte desta série, não é? A igreja que Deus usa para restaurar, a igreja que Deus usa para curar vidas, a igreja que Deus usa para edificar, restaurar vidas aqui nesse plano terreno. Então, amados e amados irmãos em Cristo Jesus, muito obrigado por assistir mais este vídeo. Então, a seguir, nós teremos a nossa última parte. Nós vamos abordar verdadeiramente dois temas. O primeiro é uma igreja avivada que brilha em meio à dor. A igreja, ela não tem que brilhar como algumas igrejas que só brilham em datas festivas. É dia de Nossa Senhora disso, daquilo, é dia disso, é dia daquilo, é dia de sacrifício, é dia de soltar fogos, é dia de lapinha, é dia de festa. Não. A igreja de Cristo Jesus, que dá a resposta diferente, ela brilha na vida das pessoas no momento de dor, porque para isso nós temos dentro da nossa igreja o maior restaurador de vidas, que é Cristo Jesus. Então, no terceiro capítulo, nós vamos abordar esse tema. Muito obrigado por estar seguindo o canal. Muito obrigado por estar assistindo o vídeo, e que por cada vídeo desse possa servir para restaurar vidas. Muito obrigado e que Deus abençoe a todos vocês.